Muito bom dia a todos. Eu começaria antes por agradecer a oportunidade deste convite e de poder partilhar com vocês algumas ideias. Não pretendo dar aqui uma aula ou fazer aqui um grande discurso, mas, sobretudo, iniciar uma grande conversa que nós precisamos, como angolanos, de fazer esta conversa. Penso que as informações que nós recebemos aqui do representante do FMI em Angola sobre aquilo que é o estado da economia de Angola, das perspectivas e dos desafios que temos pela frente, são condições mais do que suficientes e necessárias para que nós iniciemos entre nós a grande conversa que é necessária, sem tabus, de alguns temas que são desconfortantes. Alguns temas que são desconfortantes e eles, sobretudo, um dos temas e um dos pilares apresentados neste tema. Eu estou à procura aqui. A apresentação parece que sim. Não há nada que eu possa fazer. Isto está a ser dirigido à distância. E, portanto, eu vou, enquanto estamos a preparar a apresentação, em que eu não tenho controle sobre ela neste momento, está a ser ali na sala de técnica, eu continuava a dizer-vos que nós precisamos de continuar a refletir em conjunto sobre algumas questões que foram apresentadas aqui, e eu vou-me cingir nesta conversa convosco num dos pilares que o Sr. Max Alier referiu, que é a governance. Não importa o impacto da governance ou do corporate governance na performance das empresas, na realidade não é este o grande tema que nós precisamos de conversar. O que nós precisamos de conversar é que estamos a viver um momento em que temos todos os dias histórias de escândalos da gestão. Escândalos da gestão, como histórias como o nosso BESA, como a banca, como as 3As, como o Banco Postal. E, portanto, temos aqui questões de governance estrutural que são precisas de ser endereçadas, sobretudo no momento em que nós queremos atrair investimento nacional e estrangeiro. E, portanto, quando nós queremos atrair investimento nacional e estrangeiro, nós temos que nos perguntar como é que vamos fazer isto, porque ele é fundamental para o grande tema da competitividade. E, portanto, porquê, de facto, governação corporativa? Mais uma vez, não é um interesse em falar da governação corporativa que é importante. O importante é que nós falemos de governance. Eu trago aqui neste slide governação corporativa, mas, de facto, nós precisamos de falar num tema muito mais lato, que é o governance. Porque o governance não é nada mais do que dirigir. Nós precisamos de direção, de prioridades, de clareza, de estratégia. Porque governance, no fundo, é um conflito que começa com o Homo economics. Homo economics não há nada mais, nada menos do que um problema da agência, é um problema de conflito de poder. Isto é que é o governance. E, portanto, nós temos que perceber que na base de hoje temos um problema de poder e do conflito de poder. E, portanto, quando falamos de corporate, podemos falar também de business governance, podemos falar de project governance, podemos falar de industry governance, nós podemos falar de todas as formas de governance, porque, de facto, o que nos importa mesmo é voltar à origem da informação, que governar, que vem do latim, não é nada mais do que dirigir, dar clareza, estratégia. E nós sabemos que é isto que nos falta, que é isto que nos tem faltado. E, tanto quando nós ouvimos representante do fundo e outros representantes internacionais que vêm todos os dias a Angola questionar-nos sobre uma estratégia, sobre o nosso posicionamento relativamente aos grandes temas de criação do meio ambiente para o investimento e para a competitividade, a questão fundamental é sempre esta. Aonde é que estão? Onde é que estamos relativamente
há clareza, há estratégia, há prioridade, como mitigar riscos de investimento, riscos de trabalho e de negócio. E, portanto, corporate governance é nada mais do que corporações são as empresas. Mas vamos nos lembrar que em Angola as nossas empresas não são big corporations e, portanto, não gostaria de falar do corporate governance só porque é chique, só porque é assim que se fala no mundo inteiro. Temos que falar de corporate, mas corporate em Angola são pequenas e médias empresas, porque este é que é realmente o grande tecido da nossa sociedade. O nosso tecido da sociedade são pequenas empresas que ainda se estão a fazer. São as iniciativas privadas que ainda se estão a transformar e, portanto, temos que ser mais humildes quando nós utilizamos estes termos do corporate. It sounds great, mas não é isso que pretendemos. O que pretendemos é perceber a essência que está por trás desta necessidade de termos clareza na liderança, mobilização na liderança, controles na liderança, porque é isto que nos mobiliza. E, portanto, agora entrando um pouco naquilo que são os objetivos e aquilo que é um bocado desta ciência que não diria que é nova, porque os Estados Unidos começou a falar em governance quando fundou o SEC, em 1930, mas, de facto, as questões de governação, de modelos, de orientação, de organização, começaram, de facto, a serem falados nos anos 70. Depois tivemos o primeiro, um bocadinho para fazer história, para vocês se situarem como é que surgem estas coisas. Depois, no ano 2992, a Inglaterra, com o relatório de Carberry, percebeu que para criarmos valor, para mobilizarmos todas as partes interessadas na criação de valor, que no fundo é isto que as empresas são criadas, para criar riqueza, para criar valor, era preciso regras nessa organização, nas organizações. E então, em 1992, a UK esteve na primeira linha da organização daquilo que são as primeiras ideias de corporate governance e depois os escândalos financeiros nos Estados Unidos e um bocado em todo o mundo. E, portanto, os escândalos financeiros não são só uma realidade de Angola, começaram também nas grandes praças internacionais, os Estados Unidos na primeira linha, onde se faz mais negócio, onde há um maior volume de transações e também uma maior apetência para negócios estranhos, porque voltamos à situação do poder, do querer ganhar e a todo custo, e, portanto, é preciso pôr ordem nesta forma de ganhar, de criar valor. E então, em 2002, nós começamos a ter a lei de Sarbanes-Oxley, portanto, chamada SOX, em 2002, e agora temos estado realmente a assistir um movimento muito grande de governação corporativa, sobretudo depois da grande crise e, sobretudo, o sistema financeiro. Como, mais uma vez, sem sistema financeiro, com regras e procedimentos, nós não conseguimos, de facto, desenvolver a economia, a tal economia inclusiva, em que todos nós podemos ter acesso com regras e procedimentos claros. E, portanto, voltando aqui à apresentação, no fundo, nós temos governance porque o objetivo é termos eficiência económica com base em regras e procedimentos. Estas regras e procedimentos podem partir da hard law. A hard law não é nada mais que as leis dos países, os regulamentos, todo um padrão, toda uma armadura legal que nos obriga a cumprirmos com aquilo que são as regras de trabalhar em conjunto e em boas condições. Há também a soft law, que são os nossos códigos de conduta, em que cada um de nós pode criar para que a nossa convivência social e de trabalho seja útil. E, por último, e eu penso que aí está um ponto essencial para este momento em que trabalhamos na atração do investimento, a responsabilidade do indivíduo e, portanto, a ética. Falamos muito pouco de ética, mas não nos interessa um grande governance, não nos interessa um sistema muito sofisticado de regras se cada um de nós não tiver uma responsabilidade individual do fazer bem e fazer eticamente com integridade. Portanto, estes três grandes pilares
são os pilares que sustentam qualquer forma de governo, qualquer forma de criação de valor, que é a gestão, uma gestão para remover obstáculos, uma gestão que se quer cada vez menos informal, mais estruturada, que permita criar novas estruturas de trabalho e, sobretudo, que traga dentro das organizações públicas e privadas pessoas independentes e com cabeça para fiscalizar. Eu queria tocar também aqui num tema da fiscalização. Se nós hoje temos um problema geral de governance, e, portanto, governance dos projetos, governance da indústria, governance dos negócios, e não apenas só de corporate governance, é porque também temos aqui um problema sério de fiscalização e supervisão. Porque governance não é nada mais do que criação de equilíbrios entre o poder que é o poder de quem é proprietário e de quem está a fazer a gestão. Portanto, esta ponte dos equilíbrios que se fazem precisam de uma supervisão. E a nós perguntamos-nos, tivemos nós a supervisão que desejaríamos e que seria necessária? Provavelmente a resposta não. A sociedade civil, o setor privado, fez o seu trabalho de supervisão? Os indicadores que nos apresentam todos os dias não são bons. Mas, provavelmente, porque aqui houve uma lacuna fundamental no processo de supervisão. E o governance assenta num momento muito importante, que é em toda a função da supervisão. E eu costumo brincar porque a supervisão precisa, sim, de independência. Porque quando a supervisão não é, de facto, independência, não tem capacidade crítica, construtiva, ela é apenas um encontro de conselhos, de amigos, mas não passa disto. E nós precisamos de uma supervisão ativa para que ela seja, de facto, eficaz. Portanto, corporate governance, sim, corporate governance, porque é importante criar equilíbrios e eficiência. Há aqui modelos que vêm de todas as partes do mundo. Eu não quero falar sobre modelos de governação, porque os modelos, na realidade, eles só são importantes de acordo ao contexto em que os modelos estão inseridos. O modelo só é válido de acordo com o contexto. O contexto define. E o contexto o que é? Um contexto político, o contexto económico, o contexto social, o contexto tecnológico e o contexto do meio ambiente e legal, e framework legal. Portanto, os modelos valem o que valem, o importante é que o contexto consiga absorver o melhor que cada um destes modelos podem trazer. O importante nesta mensagem são os sistemas de controle interno que cada um destes modelos podem trazer, quer no nível mais lato, país, quer no nível mais micro, nas empresas. Portanto, sistemas de controle interno são sistemas, novamente, de fiscalização dos equilíbrios, porque os donos querem fazer tudo e não importa como. E, portanto, voltar a falar de modelos não é nada mais do que encontrar equilíbrios para que os donos não possam tudo e que haja um maior equilíbrio naquilo que é a prestação de contas, a transparência, para criar eficiência e equidade. Portanto, não vale a pena falarmos em boa governance ou em governance, porque tudo o que nós estamos a falar, no fundo, o que queremos é criar confiança. Por muitas palavras que a gente traga para falar de governance e de meio ambiente, o que nós queremos hoje é criar um ambiente de confiança para nacionais e estrangeiros trabalharem em Angola. E, portanto, governance em Angola, sim ou não? Sim, eu diria que sim, porque, na realidade, vejam como é que o mundo vê Angola. Como é que nós nos vamos questionar se corporate governance, sim ou não, se todos os indicadores que já trouxe também aqui o Sr. José Bocassa na sua introdução, o Doing Business, nós estamos no 17º lugar a contar do fim, na competitividade, o 3º lugar a contar do fim, na corrupção, no 15º lugar a contar do fim, portanto, no IDH 42 a contar do fim,
Portanto, e depois informação internacional, como esta última, no mês passado, a seguradora francesa que diz que Angola está entre os países, dos 10 países do mundo sem futuro. Portanto, como é que nós, angolanos, podemos acordar todos os dias e perceber que o mundo olha para nós assim e nós não fazemos nada? Portanto, não é uma questão de corporate governance, é uma questão de governance, de criar um ambiente. E, na realidade, isto não é apenas como é que o mundo olha para nós, como é que Angola também, nós angolanos, olhamos para nós próprios. E nós estamos cada vez mais críticos, porque percebemos que não estamos bem. E, portanto, estamos críticos porque olhamos para informação geral nos jornais em que é preciso criar competitividade, os custos são muito importantes, é preciso criar um ambiente favorável para as empresas, é preciso criar mecanismos de fiscalização pública, é preciso criar mecanismos de controle social. Tanto isto dizem sobretudo a AIA, a OPS, a ADRA, a nossa Confederação das Empresas. A economia angolana não é competitiva. Portanto, nós temos aqui também um movimento interno de não satisfação daquilo que é a forma de fazer negócios. Portanto, de dirigir, de controlar. E, portanto, novamente não vou repetir, é a ideia central que é dirigir, é controlar, é decidir. Quer sejam nacionais ou estrangeiros, mais uma vez, é confiança na gestão das empresas, é confiança nos boards, é confiança na liderança, é confiança na cultura de liderança, é confiança na estratégia que nos apresentam e é confiança nos controles internos. Isto não é uma confiança qualquer, é uma confiança que tem realmente razões de ser, porque é uma confiança que está estruturada nos vários elementos. E os vários elementos essenciais eu apontaria na cultura de liderança, na cultura de gestão, nos controles que são estabelecidos para, de facto, aquilo que eu digo realmente vai acontecer. E isto tem a ver, sobretudo, por um lado, eu trago aqui o exemplo dos boards, portanto, eu trago o exemplo das empresas, porque estamos a falar da competitividade, estamos a falar não apenas do ambiente macroeconómico que é necessário para a competitividade, mas como cada uma das nossas empresas pode contribuir para esta competitividade e é preciso que cada um dos senhores que aqui está, que provavelmente serão os proprietários, os donos, os CEOs das empresas, percebam que nós, como CEOs, nós, como líderes de muitas empresas, temos responsabilidades na criação de valor e temos responsabilidades na forma como nós influenciamos os boards. Hoje em dia, os boards, sobretudo das empresas públicas, são nomeados e ninguém sabe como nem porquê, que perfis, que competências, com que objetivos, nada. Então, uma grande parte então, dos administradores, muitas vezes nós sabemos, são para acomodar. Será que é esta forma da acomodação, tiramos para cima e vão para os boards? É extremamente importante. Isto, quer a nível privado, quer a nível público. E por que eu toco também aqui no privado? Porque existem muitas empresas do dono, e o dono põe quem quer, porque é o dono, mas, de facto, temos que perceber que muitas vezes o dono tem uma grande influência naquilo que é a eficiência dos boards. E a eficiência dos boards influencia na gestão, na performance, na sustentabilidade, e quando esta sustentabilidade não é a melhor, ou os negócios não são os mais lícitos, coloca em causa o interesse da grande maioria, que são os trabalhadores. E, portanto, governance é, sobretudo, a influência que as lideranças trazem para dentro, quer nas suas atitudes, quer na sua cultura, no ecossistema que se cria e também, eu diria que estamos aqui para trabalhar naquilo que é importante na maior parte das empresas, que são os sistemas de controle interno e, portanto, as competências e o nível de digitalização, que é importante, sobretudo, para evitar fraudes. Mas eu não queria entrar em muito detalhe, eu só queria entrar naquilo que é importante quando nós
trabalhamos com lideranças e queremos que estas lideranças consigam liderar e consigam influenciar com as seguintes questões. Fazemos as coisas certas? Fazemos as coisas da forma certa? Estes são os resultados que realmente queremos? Estamos a tomar as decisões apropriadas? Será que os boards privados e públicos se fazem esta questão? Se colocam esta questão? Ou simplesmente, eu sou o dono e eu quero ganhar, não importa como? E, portanto, eu tenho algum receio que nós tenhamos ao longo destes anos assistido, pura e simplesmente, uma influência dos boards ou das lideranças, que é a vontade do chefe. O chefe quer lucro, quer prosperidade, quer performance, mas se não houver um envolvimento de todos, as empresas não podem viver com eles e nós. Portanto, se as empresas privadas, e esta também é uma mensagem para o futuro, porque o futuro passa pelas empresas privadas, as empresas privadas têm que criar um ecossistema de trabalho em que todos saibamos o que é que lá estamos a fazer e porquê que lá estamos. Nós temos que vestir a camisola, porque senão vai haver sempre o discurso de eles e nós, e quando o discurso é eles e nós, provavelmente nós podemos estar a correr muitos riscos. Riscos porque vamos ter a cultura do sim, chefe. Sim, chefe. O chefe é que pensa, o chefe é que sabe, o chefe sabe tudo. E na realidade a performance, a competitividade, a inovação pode vir de qualquer um de nós. Não importa aonde é que nós ocupamos a nossa posição dentro das empresas, as empresas podem ter, e tanto, no fundo, o que eu estou a tentar dizer-vos é que a inteligência coletiva é sempre muito maior do que a inteligência individual. Podemos sempre fazer muito mais. Daí a importância dos líderes terem uma cultura de influência para a performance e abrir espaço de envolvimento, porque a inovação, a verdadeira inovação e a performance só vai acontecer quando os líderes envolverem na governance todos. E isto, neste momento, é uma necessidade de mudança de mentalidades, porque a mentalidade hoje é o sim, chefe. O chefe sabe tudo. Deve ter a força divina, não sei, mas é o que tem estado a acontecer e é isto que nós temos toda a possibilidade de conversarmos, de mudar, porque temos um país de gente nova, otimista e com vontade de fazer coisas. E, portanto, e porquê que eu falo nisto? Porque governance e corporate governance não é nada mais do que riscos, porque negócios, business, governance, é tudo riscos. E, portanto, temos uma melhor governance, temos um melhor envolvimento de todos e uma maior clareza de estratégia, então nós podemos gerir melhor estes nossos riscos, cumprir, portanto, compliance não é nada mais de conformidade com as regras e procedimentos, quer ao nível mais lato do país, quer ao nível das empresas, e, portanto, o governance é quando nós criamos este ambiente quer de mitigação de riscos, porque todos estamos envolvidos, todos queremos fazer, e ao mesmo tempo de cumprimento de regras internas e do próprio país. E, portanto, eu estou a elencar alguns dos grandes riscos que neste momento todas as empresas em Angola passam por elas, sobretudo o grande bloco de riscos, são os riscos financeiros, os riscos operacionais e, claro, os riscos transversais, que são os riscos de mercado, que este é um risco do ambiente económico que as empresas estão inseridas, empresas nacionais, estrangeiras, privadas ou públicas. Risco a negócio, sim, é verdade, mas governance, ou melhor, um bom governance, pode criar sempre um bom ambiente, quer de gestão de riscos, quer de cumprimento das leis, que é muitas das coisas que nós muitas vezes vemos, é o não cumprimento das leis. Temos uma empresa mais bem gerida, estamos todos envolvidos a tomar conta da nossa empresa e, portanto, nós temos uma menor probabilidade de acontecimento de riscos. Esta matriz, no fundo, é só para vos dizer que sabemos o que estamos a fazer
a probabilidade de riscos é menor. Não sabemos o que é que estamos a fazer ou não estamos todos envolvidos naquilo que estamos a fazer, então a probabilidade de riscos operacionais, riscos financeiros, riscos de fraude são muito superiores. Portanto, o risco não é uma incerteza. O risco é a probabilidade da ocorrência de um evento. E essa probabilidade da ocorrência de um evento ocorre na nossa capacidade de termos regras e procedimentos, as pessoas no lugares certos, a fazer as coisas certas para que estes eventos não ocorram. Portanto, é uma questão de competências, não é o elelê, é um problema. Não, não estavam as pessoas certas, as regras e os procedimentos certos. E, portanto, eu continuo a insistir num ponto fundamental, quer nas empresas, quer no sentido mais lá do governance, que é a liderança por exemplos. Nós precisamos de um compromisso grande na cultura da gestão com regras. Nós precisamos, isto é crítico, e é preciso comunicar, e esta mensagem que eu quero que fique. Não é o governance pelo governance, é a liderança por exemplos. Temos que ter exemplos bons para seguir, para nos inspirarmos. Temos que ter uma cultura de comunicação permanente. Isto é crítico para garantir a confiança e que cada um de nós faça o seu papel no sistema de controlos e de supervisão. Isto é que é um sistema de equilíbrios. Equilíbrios internamente quando temos 3 linhas de defesa, portanto, eu estou-me sempre a reportar muito ao sistema financeiro, que é aquele que eu conheço melhor em termos de controles internos, mas eles é facilmente replicável para a maior parte das organizações, porque, de facto, é importante quando todos estamos envolvidos na primeira linha, na segunda linha e na terceira linha. Mas a verdade é que estamos todos. De outra forma, não conseguimos fazer verdadeiramente um sistema de equilíbrios. E, portanto, temos uma primeira linha de defesa que normalmente é aqueles que estão na operação, é aqueles que estão na linha da frente. Estes são verdadeiramente os embaixadores das nossas empresas, os embaixadores da banca. As pessoas acreditam, pensam que quem está lá em cima é que é o chefe. Não! Os embaixadores são aqueles que estão na operação. Esses é que dão a cara pelas empresas, esses é que dão a cara pelo valor que se está a criar. E, portanto, a primeira grande linha de defesa é ali onde tem que haver o nosso maior investimento, nas pessoas da primeira linha. Depois temos uma segunda linha de controles, de riscos, de suporte, etc. E, portanto, depois temos a grande supervisão que nós gostaríamos que fosse cada vez mais e verdadeiramente independente. E então, sim, temos um sistema de equilíbrios dos que fazem e do que os controlam. E se as pessoas pensarem que nós podemos todos juntos, de uma forma construtiva, criar empresas com este padrão de organização, eu sim acredito que nós consigamos atrair investimento para as nossas empresas, porque elas vão ter a tal confiança que nós buscamos. Conclusões, eu pus entre aspas, porque não tenho verdadeiramente conclusões. O que eu tenho, sim, são algumas provocações. E estas provocações é para conversarmos ao longo do dia. Estamos satisfeitos com a governance em Angola, ou com o corporate governance das nossas empresas em Angola? Estamos prontos a colaborar com os investidores internacionais? Oh, claro que sim, nós queremos, nós precisamos. Mas precisamos da transparência, da organização, dos equilíbrios, de transmitir confiança para que eles estejam connosco. Corporate governance, quer a gente queira, quer não, nós precisamos. Não é obrigatório, porque ninguém nos obriga a falar em governance. Eu penso sim que é uma necessidade. É uma necessidade de coesão social, é uma necessidade de criação de valor. E terminando, dizia-vos que o segredo da mudança está no foco e na energia de todos. De todos. E importante não é lutar contra o passado, porque é passado, mas sim construir o futuro. E, portanto, é acreditando na construção do futuro que eu agradeço esta oportunidade.